Eu espero que eu não perca muita audiência, porque a gente vai falar de um negócio que é inteligência emocional, relacionamento ali entre pessoas, como é que a gente amadurece emocionalmente, coisa que muitas vezes você não aprende em lugar nenhum, né? Não tem lá muita técnica para isso. Mas, de fato, você pode adquirir alguns conhecimentos que vão te ajudar nesse caminho. E aí eu fui convidado aqui pelo Pinguim e muito feliz aceitei o convite de poder conversar com vocês. Então a gente tem aí perto de 140 pessoas nos assistindo. Eu ainda, enfim, não conheço vocês, não sei exatamente, né, faixa etária, algumas das dificuldades que vocês possam estar vivendo, mas eu tenho quase certeza de que este assunto que a gente vai abordar, de alguma maneira vai ser útil para você, tanto no relacionamento que você tem com você mesmo, quanto com o relacionamento que você estabelece com os outros. Amigos, familiares, pessoas ali do seu trabalho. Eu não tenho dúvida que amadurecendo emocionalmente, você se torna um ser humano melhor. Isso vai te ajudar. Bom, eu tenho uma consultoria aqui no Brasil, chamada Agência 4, e a gente cuida de programas de jovens talentos, então, desde jovem aprendiz até trainees que estão se preparando para assumir a liderança. E é impressionante como essa é uma demanda que, assim, muitas empresas não sabem como lidar. Como você faz o amadurecimento emocional desses jovens líderes. Muito bom. Dito isso, só para apresentar rapidamente um pouquinho da empresa, esses aqui são alguns dos nossos colaboradores, inclusive a minha esposa é a minha sócia, e o Agência 4 aqui é só uma lembrança, tá? A gente sempre toca em aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Toda ação que a gente faz tenta abordar estes 4 aspectos. Muito bom. Esses aqui são alguns dos clientes que confiam os seus jovens talentos na gente. Felizmente a empresa deu super certo. Quando eu abri em 2016, eu achei que a coisa não ia vingar, não ia funcionar. Mas era uma demanda reprimida, porque a coisa virou de uma maneira que, graças, deu super certo. Até porque eu resolvi ter um monte de filho, né? Deixa eu me apresentar rapidinho aqui. Eu fiz um trabalho voluntário lá em Santa Catarina, fui um missionário da igreja. Voltei de lá em 2006, me formei em psicologia e comecei a trabalhar num banco chamado IB, que foi uma experiência horrível. Eu não estava preparado para começar a trabalhar. Nada tinha me preparado para lidar com gente chata. Eu não sei se vocês tiveram que ter. Alguns conseguem fazer essa transição numa boa. Para mim foi muito difícil, porque se você está na escola e você não gosta de alguém, você só se afasta daquela pessoa. Se você está no clube, na rua, na igreja, na família, nas redes sociais, se você não simpatiza com alguém, é muito fácil de você detonar a relação. Você só se afasta dela. Agora, quando você está trabalhando ombro a ombro com alguém que você não gosta, eu não sabia direito como lidar com isso, então para mim, talvez essa tenha sido a grande experiência difícil. Bom, e pior, né? Talvez você também devesse ser chato para uma outra pessoa que trabalhava com você. Bom, a verdade é que eu acabei participando de um trabalho, de uma consultoria chamada Pixis. Eu fiquei muito encantado com o trabalho deles. Terminando o meu programa de trainee nesse banco, eu saí e comecei a trabalhar com essa empresa chamada Pixis. Eu trabalhei lá por 10 anos, 5 destes 10 eu acabei virando sócio. Arranjei uma confusão gigantesca com o dono da empresa. Não foi tão grande assim, só discordamos. Ele queria que eu fosse para um lado, eu queria ir para o outro. Ele estava a fim de achar um substituto que cuidasse dos programas que ele cuidava e eu não estava a fim de fazer isso. Nem saberia fazer isso, porque eu estava muito a fim de cuidar mais de jovens promessas, né, de jovens talentos. Acabou que eu abri a empresa, essa Agência 4. Felizmente deu muito certo, como eu disse, está dando certo, apesar de todas as dificuldades. Eu resolvi ter um monte de filho. Quem aqui tem mais de 4 filhos? Põe no chat aqui do Meet, só para eu ter uma noção de quem é esse grupo que eu estou lidando. Quem foi enganado e acabou tendo mais de 4 filhos? Vamos ver. Tenho 25 anos e 2. Tá no caminho, hein? O Jalisson tá no caminho. Se der mole, você começa com isso aí. É isso aí, né? Quem sabe tem mais um chegando. Não, tô brincando. 4 tá bom demais. 4 tá bom demais. Beleza, eu tenho um papagaio. Ai, ai. Aqui só tem 3, mas no final das contas a minha esposa engravidou, eu tô com 4 aí. São esses 4 pilantrinhas. Beleza. Pessoal, é o seguinte. Vamos nessa então.
vamos discutir um pouquinho sobre esse tema inteligência emocional de maneira bem resumida. A gente vai acabar explorando e aprofundando um pouco mais a temática, mas de forma resumida é quando você é capaz de atribuir uma inteligência a uma emoção. Tenho certeza que alguma vez você já se sentiu triste e não sabia direito explicar o porquê. Reflete um pouco aí. Já aconteceu de você fazer uma análise na sua vida e pensar assim, peraí, no meu trabalho tenho lá as dificuldades, mas está bem, com a minha família estou bem, nos meus afazeres profissionais está tudo certo. E você fala, por que eu não estou feliz? O que está acontecendo? Quando o sujeito é capaz de pegar essa emoção e não se render a ela, não ficar de joelhos diante de uma emoção, mas entender o que ela está comunicando, isso é quando você atinge uma certa inteligência emocional. Beleza? Quem tratou desse assunto muito bem foi um sujeito chamado Daniel Goleman. Ele tem um livro com o título Inteligência Emocional, mas ele publicou um texto e eu, inclusive, mandei para o Pinguim. Eu queria deixar isso disponível para vocês. Tem a versão oficial em inglês e uma tradução que a gente fez aqui em português. Eu queria encaminhar as duas. É justamente essa publicação que serviu de base para a conversa que a gente vai ter hoje aqui. Tá? Se eventualmente você quiser se aprofundar no assunto, deixo aí o texto à sua disposição. Beleza, então o título do texto, só para explicar, né? A Universidade de Harvard, ela tem lá as várias faculdades. E a faculdade de Business tem uma editora. E que, assim, quando eles publicam alguma coisa, vai todo mundo atrás do que eles publicaram na área da administração. Eles são uma referência muito importante. E quando um texto se torna algo muito importante, eles guardam esse texto. Até que eles reúnem os 10 textos mais importantes sobre o assunto e publicam esse must reads. E no quesito inteligência emocional, esse texto que eu publiquei, que eu disponibilizei aí para vocês, ele é o que encabeça. Ou seja, dos 10, esse talvez seja até o mais importante. Muito bom, então só para explicar o que esse sujeito fez, portanto, esse tal Daniel Goleman. Ele estava se perguntando assim, caramba, o pessoal que se forma em Harvard, eles são os sujeitos mais inteligentes do planeta. Portanto, alguém que se forma em Harvard deve ter, né, um cargo muito proeminente, de destaque nas empresas. Vamos testar? Vamos ver se isso é verdade? Foi o que ele fez. Ele pesquisou 400 empresas e foi lá, né, a formação de todos os presidentes das mais de 400 empresas. E, para surpresa dele, não tinha assim, quase ninguém de Harvard. Aí ele pensou, peraí, por que quem se forma nessa instituição de tanto prestígio não é capaz de ocupar uma posição de presidência numa empresa? Por que eles não estão no topo da hierarquia? E aí ele foi atrás para saber, tá, então quem são estes caras que ocuparam o topo das organizações? E aí ele checou que eram vindos, né, oriundos de instituições absolutamente desconhecidas. Eles vieram da, sei lá, Unisquina. Peraí, então, o que levou esse sujeito a se tornar um presidente se não foi a sua formação? Então, deve ter alguma outra coisa. E ele foi investigando e percebeu que estes eram sujeitos que se comunicavam com todo mundo. Sei lá, do jovem aprendiz até os acionistas. Então, esse sujeito que aparentemente era intocável, ele era capaz de se comunicar com todo mundo. E aí ele pensou, peraí, então se ele tem uma boa... Aí o que ele chama, né? Tá aí na imagem para vocês. Ele chama isso de habilidade social. Capacidade de se conectar com o maior número de pessoas. Bom, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de todo o coração por você ter assistido mais esse vídeo e convidar você para poder assinar o canal Pinguim do Laravel, também deixar seu like e compartilhar com todas as pessoas que você conhece que pode se aproveitar desse conteúdo aqui do canal. E sim, se você não conhece, também temos uma escola online chamada Pinguim Academy que ensina com muito mais detalhes Laravel e todo o seu ecossistema. Então, venha fazer parte desse universo junto comigo, tá bom? Grande abraço.